Fala galera, eu sou Amanda Viana e esse é mais um PFF Entrevista. Hoje a gente recebe aqui uma figura ilustre que acabou de ganhar aí uma medalha em campeonato mundial e vai com certeza brilhantar esse papo aqui com a gente. Hoje o PFF entrevista Jonas Urias, treinador da seleção brasileira sub-20 e que foi medalhista de bronze, né, terceiro lugar no mundial da categoria no último mês de agosto. E aí, Jonas, tudo bem com você? Primeiro, obrigada aí por aceitar bater esse papo aqui com o PFF, né? Foi muito legal o último bate-papo que a gente teve com você depois ali do Campeonato Sul-Americano. Então, agora passar essa régua, né? Que o Mundial passou, a seleção foi muito bem, conseguiu um resultado histórico. Então, muito obrigada aí por bater esse papo com a gente. É um prazer, Amanda, obrigado, eu agradeço o convite. E com certeza vai ser muito boa essa entrevista, tanto quanto foi a outra. A gente poder falar de futebol feminino, falar de seleção, falar da nossa modalidade é sempre especial. Show de bola. E assim, participação da equipe foi, como eu disse, histórica, né? Conseguimos aí um grandíssimo resultado. Terceiro lugar que assim, para mim, esse terceiro lugar tem gostinho de primeiro mesmo. Acho que por tudo que foi feito, pela evolução da equipe, do sul-americano para cá, mas não só disso, né? Desde quando você assume a seleção, toda essa caminhada, eu queria saber de você, desde quando você assumiu seleção, lá em 2019, esse processo todo, qual é o gostinho que tem essa colocação no Mundial, pensando mesmo no macro, em como foi esse trabalho? Olha, Amanda, eu já ouvi uma vez uma pessoa dizendo assim que você pode comer o mesmo prato, uma lasanha, e ela pode ser de micro-ondas ou ela pode ser uma lasanha da sua avó, que ela começou a preparar na noite anterior e quando você come, você sente a diferença de um prato que você preparou em 30 segundos e um prato que você comeu ele vindo com uma preparação, de um dia, né. Eu acho que essa metáfora ela representa muito o que foi esse terceiro lugar, assim. É uma conquista que ela é muito recheada, assim, de episódios muito fortes, muito marcantes. Não é uma trajetória fácil, são muitos obstáculos no caminho, né. Então, o quanto a gente durante a trajetória, a gente sabia o que a gente precisava fazer ou aonde a gente queria chegar, e o que a gente precisava fazer, pra conseguir, nos aproximarmos do resultado que a gente sabia que a gente poderia, né, conquistar, que era o pódio, que era estar entre as 4 melhores do mundo. Uma coisa é você planejar, mas ali no a cada convocação, a cada período, desde 2019, a gente, iniciando com alguns atletas que estiveram agora, a Bruna, a Lauren, Yaya. A Yaya teve desde a primeira, né, a Lauren e a Bruninha vieram um pouquinho depois, mas chegaram a jogar o outro sul-americano em 2020 ainda. Então elas sabem disso também, é uma construção muito longitudinal, eh, e a gente olha para trás e se orgulha, porque não foi fácil, mas o gosto é maravilhoso quando a gente chega na e sente aquela medalha no pendurada no pescoço. Né, e assim, foi nítido para mim, né, a emoção de todos vocês, porque as entrevistas dadas após a partida, sua, da Tarciane, de outras jogadoras, a valorização mesmo da trajetória, e como você falou, né, foi uma trajetória difícil, a gente teve pandemia nesse meio tempo e que dificultou bastante, lógico, a questão de treinamentos, mas também a questão de conseguir amistosos, né? Esse foi até um tema que a gente tratou na nossa última palavra, né, que tivemos aí depois do Sul-Americano, a questão dos amistosos, de não conseguir esses duelos com outras seleções, e você preparou a equipe
um longo tempo de treinamentos e enfrentou o Palmeiras, enfrentou o Flamengo, chegou a enfrentar ali na Costa Rica já a Nova Zelândia. Queria saber qual foi a importância, o que você tirou desses duelos, principalmente com as equipes brasileiras, para poder preparar esse time do Brasil para o Mundial. Bom, Amanda, eu preciso dizer que obstáculo todo mundo tem. Eu acho que a grande questão é o que que a gente faz diante do obstáculo, a atitude que a gente tem diante dele, isso faz toda a diferença. Então, é frustrante não ter jogos internacionais? É, mas a gente não, mas se não tem, não tem. A gente não pode aceitar isso como o ponto final e a desculpa que a gente vai dar lá na frente quando o resultado não vier e a gente dizer, ah, não, mas a culpa foi disso. Pelo contrário, a gente olha e fala, tá, ó, ok, fizemos o melhor que a gente podia para tentar ter? Sim, tentamos. Fizemos, ok. O que a gente pode fazer na próxima para a gente poder ter? Ah, a gente pode melhorar isso, isso, isso. Ok, vamos fazer isso. Mas o que que sobrou? O que que nós temos? Vamos fazer o melhor com o que a gente tem. Vamos tirar o máximo da circunstância que nos foi apresentada. Eu acho que isso a gente soube fazer muito bem. Então, de forma alguma, dentro do nosso trabalho, as pessoas ficaram frustradas, né, de maneira nenhuma. Né? Ao contrário, olhamos para isso com a oportunidade de enfrentar jogadoras excelentes, de um nível técnico altíssimo, duas equipes de ponta no Brasil. E eu acho que esses dois jogos, assim, foram partidas, assim, nossa, que preparação, assim, que nível de atenção, que nível físico, que intensidade. São jogos que não são transmitidos, né? Então, as pessoas não sabem a dinâmica como foi, né? Mas são jogos, assim, que representaram muito bem o que estava por vir, que era a Copa do Mundo Sub-20, assim. Não fugiu muito do que a gente encontraria na Copa do Mundo Sub-20, a diferença é que a gente não estava vestido de amarelo. Então, acho que a gente soube aproveitar muito bem. Acho que esse é o segredo, assim, para que a gente encontre força e a gente possa ter sempre uma perspectiva, um olhar positivo diante das coisas que acontecem, e eu acho que isso atrai boas energias, atrai bons pensamentos com quem está fazendo parte do processo, e faz com que uma atleta olhe e ela não lamente que não teve um jogo. Ela, pelo contrário, ela fala que delícia que a gente teve esse jogo que a gente teve. Então, foram dois jogos muito importantes para a preparação. A gente tinha ficado alguns dias treinando na Granja, foi muito bem aproveitado. A gente perdeu jogadoras para o campeonato, para a final do Brasileiro Sub-20. De forma alguma deixamos isso nos abalar. A gente recebeu essas jogadoras num ponto mais à frente da preparação. Prejudica, mas tudo bem, vamos fazer. Era assim. As meninas tinham que jogar aquele campeonato também era importante para elas. Então, acho que essa foi a tônica. Acho que esse é o grande acho que é um dos grandes segredos, assim, saber tirar o que sobrou para você, você fazer o melhor com o que tem. Aproveitando essa fala sua, queria fazer duas perguntas, porque você enfrenta Palmeiras e Flamengo e consegue resultado expressivo, né? Foram boas vitórias contra essas equipes. Fiquei curiosa para saber, assim, já que a gente não conseguiu ver essas partidas, como você percebe o nível do futebol brasileiro hoje, do nosso campeonato? Porque uma seleção sub-20 enfrentou duas equipes que estiveram aí, né, na fase mata-mata do Brasileirão, posteriormente, né, a esse amistoso, e como é que você sentiu o nível desse jogo? O nível foi muito bom, e eu acho que a gente estava também num nível muito bom. Foram dois grandes jogos de futebol, dois grandes jogos. Contando um pouco da dinâmica dos jogos, é, contra o Palmeiras vinha de uma recente saída do Hoffmann, né? Então, assim, é claro que não estavam no auge técnico-tático, por conta, com certeza isso abala um pouco. E tinha algumas jogadoras também que estavam na Copa América, né? Porém, o jogo foi de altíssimo nível, a gente pôde conseguir alguns resultados, aproveitamos muito bem algumas oportunidades que tivemos, conseguimos inibir bem o ataque deles, que era muito criativo, tinha a Sochor, a Bianca Brasil jogou, a Carol Baiana, então assim, tinha
eram exigências defensivas, técnicas, assim, de alto nível. E já contra o Flamengo fez uma marcação pressão alta que foi muito legal para a gente foi exigido de diversas formas e sabíamos que iríamos encontrar isso lá na frente, e encontramos uma Austrália que pressionava alto, uma Espanha que em algum momento pressionava alto, a Holanda que a gente acabou encontrando que pressionava alto, então foram jogos que representaram muito bem esse nível. Então eu acho que estávamos bem e os adversários eram bons. Eu acho que quem assistiu, quem acompanhou aquelas partidas, eu acho que eu tive um feedback muito legal de uma pessoa da comissão técnica do Flamengo após o jogo, que ele chegou até mim e ele falou assim: o Flamengo enfrenta as seleções sub-20 há muitos anos, né? Pela comodidade de ser próximo e as preparações para a seleção da seleção sub-20. Inclusive no ciclo anterior a gente chegou com o Flamengo uma vez. E ele fala: essa é a seleção mais intensa que a gente já enfrentou, né? Essa seleção com um jogo mais rápido que a gente já enfrentou dentre as seleções sub-20, né? E então é um feedback que dá força. Pô, a gente olhou e falou: caramba, acho que a gente aproveitou muito bem essa oportunidade. A gente está num momento bom para ir para a Copa do Mundo e o nível do Flamengo que nos enfrentou era alto e o resultado ele vem pela capacidade de você aproveitar as oportunidades e conseguir não tomar quando o adversário criar as oportunidades. Então, independente do resultado dos jogos, foi um 4-1 e um 3-0, eu acho que isso representou o nível do jogo. O jogo foi foram 2 jogos top. Bom demais. E minha outra pergunta sobre isso é a questão do sub-20 que você citou, né, de ter que sair algumas jogadoras para jogar ali a final do Brasileirão. O calendário, porque foi um calendário um pouco confuso na minha visão, né? Pensando também em Brasileirão adulto, em Brasileirão A1, que nós tivemos ali uma pausa para entrar ali o Brasileirão Sub-20 em algumas semanas, e aí também, durante essa preparação, entrou essa questão desses jogos. Como você vê o calendário da categoria e pensando em como isso respinga também no desempenho da seleção, na evolução das atletas e tal? Olha, é, sempre que me perguntam sobre calendário, eu, a minha opinião ela muda a cada ano, porque eu tenho opiniões formadas de acordo com o que eu vou experienciando, o que eu vou sentindo, né? Então, quando eu chego em 2019, por exemplo, a seleção sub-20 convocava quando dava na telha. A verdade era essa. Ou era convidado para algum jogo. Ah, convidado, amanhã, 3 horas, vamos jogar lá na Tijuca. Então, bora, convoca hoje, amanhã se apresenta e joga. E não importa o que se ia ter jogo, Brasileirão, o Paulista, o que aconteceria. Então, a minha opinião era baseada naquele perfil. E depois foi mudando o perfil da modalidade no Brasil, então também a minha opinião vai se adaptando assim a cada ano. Mas eu acho que essa pausa pro campeonato sub-20 acontecer, porque tinha muita jogadora da 20 que jogava no adulto. Olha, eu não achei ideal, porém eu entendo, assim, de verdade, eu acho que a gente precisa fazer as coisas acontecerem. Eu acho que isso tem as pessoas responsáveis têm feito isso, acho que a Pelé à frente quando esteve à frente especificamente das competições femininas, fez isso muito bem, e tirar as coisas do papel e colocar na prática. Só na prática você vai sentir o que funciona, o que não funciona, o que dá certo e o que não dá, o que atrapalha pra caramba, o que é ruim para todos os dois lados, o que é ruim só para um lado, ruim só para esse lado. E aí, diante disso, você vai ajustando a cada ano. É importante fazer, e aí ouve, escuta, no dia a dia ali, pô, jogadoras, 6 jogos, dia sim, dia não, poxa, a gente vai nesses jogos. Passou o terceiro dia, Amanda, a terceira rodada, o time que tem um elenco com maior profundidade começa a sobrar no campo de uma forma que não representa o quão melhores jogadoras elas são, representa quanto quem tem mais estrutura. E que a gente sabe que na modalidade é importante que
que seja um campeonato que valorize o jogo, cada jogo. E também as atletas ficam sem tempo de treinar, porque você não tem a oportunidade de você melhorar para o outro jogo, porque você já está moída, o tempo de descanso não é o suficiente, fisiologicamente falando. Mentalmente, às vezes você está cachapada da porrada que você tomou, você não tem. Eu acho que é importante jogadoras de base terem o processo de jogar, treinar para que você tenha a oportunidade de crescimento dentro com os seus aprendizados. O que se eu chegar hoje, Amanda, se você chegar hoje, entrevistar amanhã a jogadora do Crespon Sub-20 que jogou o Brasileiro Sub-20, você falar assim, ó, se enfrentaram o Minas na quarta rodada. O que você tirou daquele jogo? A menina nem lembra. Você não vai nem lembrar o que é que foi aquele jogo. Ela não lembra nem o placar, de tanto porque as coisas ficaram muito sobrepostas. Então eu acho que um campeonato com respeito ao tempo de treinamento, de evolução de um jogo para outro, para a base é fundamental. E essa é a minha sugestão que eu darei, que eu tenho uma reunião marcada essa semana com a Pelé e eu darei essa sugestão para ela, para que se ela conseguir enxergar um calendário onde ela consiga se adaptar essa questão, eu acho que todos ganham muito. E essa parte que você trouxe aí no final, dessa questão de feedback, é algo que, assim, eu sinto, às vezes, falta na modalidade, não apenas na base, mas olhando também para o principal. E aí eu queria saber dessa sua experiência com as jogadoras mais jovens, de como é isso, de se existe ali um interesse em olhar, ver vídeos da partida, ver ali o que eu errei, o que eu acertei, esse movimento aqui, como é que eu posso corrigir essa minha questão corporal, aqui na parte tática, se existe um interesse dessas jogadoras em estar ali vendo, tendo contato com o jogo mesmo, para saber o que elas podem mexer no seu próprio jogo. Olha, a minha experiência em relação a isso no futebol feminino é fabulosa, assim. Eu sempre tive, jogadoras ou sempre consegui contribuir, não sei se eu sou o principal responsável por isso, porque eu não faria nada sozinho, mas eu acho que eu junto com as pessoas que fizeram parte dos lugares que eu passei, Centro Olímpico, Sport Recife e Seleção, a gente sempre conseguiu construir um ambiente que favorecesse esse tipo de interpretação, essas iniciativas em relação ao olhar e analisar o jogo. E eu analiso, a jogadora analisa, a gente conversa e ambos saem melhores pela análise que aconteceu, pelo feedback intrínseco e extrínseco que aconteceu ali. Então, eu tenho experiências maravilhosas nesse sentido. A gente poderia fazer uma entrevista só para eu te contar a quantidade de princípios, subprincípios, que fazem parte do nosso modelo de jogo, que foram construídos de análise diretamente de jogadoras, tanto de problemas trazidos por jogadoras, onde elas buscavam, queriam solucionar de uma forma melhor, quanto da construção coletiva da própria forma de jogar. Então, a sub-20 ela joga de um jeito, ou jogou de um jeito, porque agora vai mudar a geração, vai se mudar o jeito de jogar também, porque serão pessoas diferentes fazendo a proposta do jogo. Então, a sub-20 joga de uma forma que foi construída exatamente por inúmeras atividades com esse caráter, o caráter da construção coletiva, do fazer, do construir o que eu e dizer o que eu gostaria que acontecesse, e não eu, Jonas, eu, atleta, eu, equipe, que a gente gostaria que acontecesse no campo, uma forma de jogar que represente quem nós somos, como seres humanos e como grupo, como brasileiras, brasileiros, jovens, não eu, elas, essa parte são elas, jovens brasileiras da periferia, da classe média, da classe social X, Y, que joga em clube pequeno, em clube grande, em clube de camisas, clube tradicional do feminino, que cresceu jogando com os irmãos, a outra com futsal, a outra no futsal, a outra na praia. Quem nós somos? A partir daí, o que queremos que aconteça dentro do campo? O que queremos? Como queremos manifestar quem nós somos jogando futebol? E depois disso, ok, se queremos
que apareça essa forma de jogar, então temos que criar princípios que sejam o como fazer essa forma de jogar acontecer. Essa forma de jogar acontecendo através desses princípios, que a gente fez isso construindo com as jogadoras. Foram com elas. Então, ousadas e livres. Elas escreveram num quadro muito grande, ousadas e livres. Era quem elas eram. Ou seja, isso é uma ideia, mas como que você joga de forma ousada e livre? São elas que disseram. Para eu manifestar o meu instinto ousado e livre, eu quero ter espaço nos lados do campo e para eu fazer um contra um. E isso então se torna um princípio de jogo, que é um contra um no lado do campo, e as opções de passe têm que ser de uma forma que não dobre a marcação em cima daquela jogadora, por exemplo. Então você vai criando formas de fazer que representam quem nós somos. Então eu acho que isso acaba motivando e fazendo com que as jogadoras assim peguem um gosto por analisar o jogo e se torna natural, porque a parte educativa já foi. Chegou um ponto, eu vou dar um exemplo, Amanda, acho que vai ser até legal. Na, nas vésperas da Copa, vésperas, a gente concentrado na Granja, é, 3 atletas estavam incomodadas com um aspecto defensivo, assim, de defesa da área, por exemplo, que elas falaram: Jonas, não Jonas, comissão, chegaram, tomaram a iniciativa, elas analisaram, elas chegaram à conclusão de que aquilo poderia ser melhor, elas trouxeram, e se isso não é uma cultura já do trabalho, pô, chegou alguém tá dizendo que tá errado, tá querendo questionar, mas não, já bloqueia na hora. Mas como aqui foi construído, na Sub-20 foi construída uma forma de jogar totalmente democrática, pelo contrário, então se elas estão trazendo, não tem percepção mais rica do que a delas. Então elas trouxeram uma questão, a gente pesquisou, a gente conversou, a gente analisou, elas também. Juntamos, nós fizemos 2, 3 reuniões sobre o ponto, e chegamos numa adaptação finíssima do modelo de jogo, que foi fundamental para a nossa defesa acontecer em alto nível lá na Copa do Mundo. Então, acredito que as mulheres têm muito potencial para reflexão, análise e evolução através de feedbacks e análise de vídeos do que elas fazem. Tem muito potencial. Se a gente criar um ambiente que favorece isso, coisas incríveis vão acontecer. E a importância do estímulo também, né? Porque quanto mais estimulado esse tipo de comportamento, acho que fica mais vivo essa percepção aí do jogo, tanto vendo de fora quanto lá de dentro, dentro do campo. Sem dúvida. Passando, Só para complementando isso, sem dúvida. E aí você cria uma cultura, né, de análise, uma cultura de autonomia da parte da jogadora. Ela saber o quão responsável ela é pelo que ela faz dentro do campo e que quanto mais expert do que ela faz ela for, e de que o que ela faz junto com as que estão do lado dela fazem também, mais potencial esse time vai ter, mais soluções ele vai encontrar, mais capacidade de enfrentar diferentes adversários e ser especialista na forma de jogar elas vão ter, né? Então, eu acho que isso, criar esse ambiente, a gente vê coisas incríveis acontecendo. não, muito bom. E passando para as atletas, para a convocação mesmo, a sua lista, eu costumo dizer, lista é muito difícil. Eu não faço a lista, mas eu tento prever uma lista e é difícil, porque são poucos nomes para começar, e você tem que pensar ali numa competição de tiro curto, que você vai poder potencializar? Às vezes você precisa levar uma atleta que é mais versátil, que ela consiga jogar em mais de uma função, porque você não tem ali uma gama. E algo que me chamou nessa sua lista, não só a lista final, mas também já tinha me chamado na lista da última convocação de preparação, foi a inclusão de jogadoras que se destacaram no Mundial, desculpa, no Sul-Americano Sub-17.
você incluiu a Aline Gomes e a Dudinha, que estiveram no Mundial. Carol Firmino também esteve na preparação, se não me engano, teve uma lesão ali durante aquele período. E a gente conversava depois do Sul-Americano, né, se existiria essa abertura, e você falou que estava olhando sempre e estava aberto para qualquer adição. Qual a importância de olhar, captar mesmo jogadoras mais jovens e incluir nesse grupo? E o que você pensou ao trazer essas jogadoras? O que você achou assim, tá faltando esse tipo de característica aqui, eu vou trazê-las, observar de perto, porque podem me ajudar no Mundial. Bom, a gente entendia que, que assim, são vários aspectos, né? Então, assim, são muitas coisas envolvidas para a gente tomar uma decisão como essa. As meninas individualmente, elas se destacaram. Outras também se destacaram no Sul-Americano, Sub-17. Mas o que faz a gente tomar uma decisão drástica como essa, de pegar uma jogadora muito mais nova e testá-la, e de acordo com como ela for, né, ela pode eventualmente tomar o lugar de alguém que é da idade e tudo mais. Isso passa por um plano de carreira do atleta. Então, essas jogadoras que foram escolhidas, elas não foram escolhidas apenas para disputar um campeonato. Elas foram escolhidas para ter o privilégio de vivenciar uma Copa do Mundo a mais do que as outras na sua formação como jogador. Você imagina o que significa isso na bagagem de alguém. Então, se em 2026, 2023, 2027, na Copa do Mundo principal adulta, se essas duas atletas estiverem lá, serão jogadoras que vão ter uma Copa do Mundo a mais de experiência jogada. E isso pode colocar a estrela no peito do Brasil, a segunda estrela, quem sabe, né? Em cima do nosso escudo. Então, trata-se de um plano de longo prazo e tê-las. É o que mais nos motivou. São atletas que estavam prontas, mostravam-se prontas, muito preparadas para tudo o que estaria por vir se elas fossem colocadas num estímulo. Então, fisicamente, sobravam, chegaram na sub-20 acima da média. Técnica e taticamente, sim, tão competentes quanto, mas com treinabilidade ainda um pouco maior por serem cruas, entre aspas, dentro da sub-20, dentro daquela forma de jogar. Então você consegue resultados muito rápido, muito rápidos, né, em treinabilidade. Então assim, a gente quando colocou, a gente percebeu, pô, essas meninas estão prontinhas para jogar, serem estimuladas na sub-20 e isso não representaria forçar a barra em relação a elas ou colocá-las numa situação que elas não estariam confortáveis para fazer, né? Então isso também foi bem importante. Também há uma autoanálise, né? Então a gente olhando para a própria equipe sub-20 que finalizou o Sul-Americano com uma campanha sem sofrer gols, mas que não foi a campanha com o maior número de gols marcados né, da trajetória das seleções. Então, quando a gente olha para isso, a gente fala, pô, existe um espaço de evolução nas linhas de frente maiores do que talvez na linha de trás. Ou melhor, o sistema defensivo, e as jogadoras de maior impacto no sistema defensivo, eu acho que elas estão num estágio um pouco mais apontado, né, mais elevado do que as jogadoras que têm mais responsabilidade do sistema ofensivo funcionar. Então a gente abre margem para esse tipo de troca, ou esse tipo de investimento, digamos assim, né? Então acho que são vários fatores e foram se casando, assim, a gente foi vendo, opa, trouxemos na convocação, foi legal. E em Porto Feliz, que foi a primeira convocação pós-sul-americano, a gente fez um jogo treino contra o Desportivo Brasil Sub-14.
e estava 1-1 o jogo, aos 40 lá do segundo tempo, a Aline tinha entrado no segundo tempo, foi um contra-ataque, pum, ela recebeu no fundo, nas costas da defesa, o goleiro foi fazer a cobertura longa, ela cavou com a frieza, ela dando risada, ela cavou uma bola que subiu uns 20 metros de altura e caiu lá na bochecha da rede, com o cara tentando tirar e caindo dentro do gol. E a gente vence aquele jogo com uma mensagem muito forte para todos, né? Seleção brasileira é excelência, véio. E essa jogadora tá pronta para excelência. Não, e assim, citei essas duas, né? Mas você falou de abrir o ataque. Outra jogadora que entrou também nessa reta final foi a Priscila. E a Priscila, uma atleta que estava chamando muita atenção no Internacional, ela estava entrando e assim, estava decidindo o jogo para o Inter mesmo, e começou como titular o Mundial. Acho que a galera acaba cornetando, porque camisa 9, não faz gol, mas eu notei no Mundial a importância da Priscila na parte sem a bola. Isso me chamou muita atenção dela, porque foi uma jogadora que assim, acho que no Mundial não conseguiu, talvez, estender a participação dela nos jogos, mas a entrega dela sem a bola, nos minutos que ela estava em campo, me chamou muita atenção, ainda que não tenha ali conseguido marcar tantos gols assim, mas acho que a função dela chamou atenção. A Pri foi outra, né? Outra jogadora que já vinha monitorando há algum tempo e aí a gente, quando teve a oportunidade de trazer, ela respondeu muito bem, muito bem. Inclusive nos jogos contra o Palmeiras e o Flamengo, marcou gols em ambos, né? Assim, ou seja, no momento contra os adversários de mais alto nível que a gente ia enfrentar na nossa preparação, uma jogadora cresceu muito, finalizava de fora da área, que era foi uma carência no sul-americano, atacantes com finalização de fora da área, uma jogadora de mobilidade, uma jogadora consegue dominar e reter a bola com bastante precisão, tem movimentos sem a bola muito interessantes e tem a entrega, menina top, assim, muito legal de trabalhar com ela, muito, muito receptiva, assim, para tudo e alguém com uma capacidade, uma iniciativa muito legal, muita personalidade. Então, assim, a Priscila se demonstrou mais preparada do que outros ali e ela teve a oportunidade de iniciar a Copa do Mundo como titular, pelo que demonstrou, pelo que fez na preparação. É, mas assim, acho que a gente olhar para uma jogadora e pensar, mas pô, aí não fez gol e aí talvez virou banco. Na verdade, isso não é verdade, assim, não é por isso. Se a gente olhar para nossas escalações, né? Então a gente no primeiro jogo a gente tirando a nossa linha de baixo, a gente trocou todos os jogos e não é porque não fez gol, é porque a gente olhava estrategicamente diante da característica do jogador, a gente está na seleção brasileira, a gente tem o privilégio de escolher quem a gente está levando. Então, se a gente escolhe a Amanda Viana, a gente sabe o que a Amanda Viana vai entregar para a gente. Então, se a gente está olhando para um adversário onde a Amanda Viana não começou a outra partida, mas a gente olha para esse adversário e fala, nossa, a Amanda Viana, no meio dessa defesa aqui, ela vai fazer um estrago, até mais do que a outra pela característica. Por que não? Sempre juntas. Todo mundo vai entender isso, é pelo bem da equipe, pelo bem do Brasil. Então, a gente ia lá. Então, a Pri, ela começa contra a Espanha, deu tudo no primeiro tempo, foi assim, deu tudo no primeiro tempo, sai no intervalo. No jogo seguinte, faz o gol, começa titular e faz o gol contra a Austrália. No jogo seguinte, é titular de novo contra a Costa Rica, faz um jogo decente, um jogo bom, não fez gol, mas fez um jogo decente. Então, aí depois contra a Colômbia, a gente olha, pô, nesse jogo é um jogo que provavelmente as situações de organização ofensiva serão minimizadas pelo estilo de jogo nosso e da Colômbia. Então vamos optar por jogadoras de velocidade. No jogo seguinte, enfrenta o Japão. Outra característica, a gente vai ter que. O Japão vai ter a posse de bola mais do que nós, então a gente precisa de jogadoras que consigam marcar. A gente já tinha tido a experiência contra a Espanha, então vamos ter a Pri num segundo momento dentro do jogo. Então, assim,
tudo isso era interpretado e pensado com muito cuidado por toda a comissão, a cada jogo, e as meninas dão um show, assim, um show. Olham para isso, ó, todo mundo se apoia, se fortalece, e a gente, eu acho que isso foi algo que dava muita tranquilidade para a gente tomar as decisões que a gente acreditava, sem pensar o que vão pensar, o que vão achar ou algo assim. Você toca no ponto do sempre juntas, né? Esse lema que levou essa seleção e foi nítido o controle que você tinha, você e sua comissão ali tinham desse grupo, as jogadoras, acho que todo mundo muito unido e muito por isso também que você citou de fazer várias mudanças e pelo menos na minha visão, vendo de fora, eu acho que isso não refletiu negativamente no grupo, em questão de motivação, uma atleta sacada aqui, me sacou, tal, não. Era sacada, entendia a importância ali da outra jogadora fazendo a função. Como foi essa questão aí? Como esse grupo ficou tão fechado e o seu trabalho com a sua comissão, Jéssica de Lima, todos os jogos a gente via, a câmera focava, estava lá o Jonas e a Jéssica conversando ali, atentos sobre o jogo. Então, como foi isso, essa união da seleção? Olha, eu acho que um grupo coeso a gente não forma da noite para o dia, né? A gente, a gente tem que construir valores que serão colocados à prova, assim, durante o processo. E a sua capacidade, a sua, entre aspas, não minha, Jonas, mas de todos que fazem parte do processo. A capacidade de todos, quando esses valores no meio do caminho forem colocados à prova, de tomar atitudes que reforcem e que valorizem e que respeitem esses valores de uma forma, digamos, moral, ética, é o que vai garantir que no final de tudo, não importa o que aconteça, o grupo vai estar unido. Porque vai fazer sentido para todos, de tantas atitudes que reforçavam aqueles valores, agir daquela forma mais uma vez, agir daquela forma no momento mais difícil, agir daquela forma diante do maior desafio da nossa vida. Então, os valores eles são cultivados cotidianamente. Eu não posso falar, é sempre juntas, mas eu ajo sozinho no meu dia a dia. Ah, você é sempre juntas aqui, mas, pô, para minha vida eu não levo isso. Eu sou sempre juntas só na seleção, fora eu não sou. Então, assim, são atitudes que vão reforçando durante o processo aqueles valores que foram estabelecidos. E esses valores não foram estabelecidos por mim, foram estabelecidos pelo grupo. Então, as atletas disseram que elas jogavam limpo. A gente joga limpo. Então, se eu tenho um problema, eu vou lá e falo, troco ideia, chego na pessoa, eu não fico levando para as costas, que leva para outro, que leva para outro. Eu resolvo as minhas coisas, eu troco ideia. Por exemplo, um dos valores é o jogar limpo. Então, assim, chegou um ponto onde o próprio grupo ele cria uma capacidade de autorregulação, assim, de autoproteção, que quando alguém chega novo naquele grupo, quando um atleta vem, que de repente vem de um outro contexto mais conflitante, que de repente não tem os mesmos valores que ela chega, ela tem uma lavagem cerebral, assim, tipo, nossa, todo mundo age desse jeito? É, todo mundo, aqui é assim, todo mundo tá fechado mesmo. Ah, mas não sei, ouvi uma resenha e aqui não. Chega um momento que a próprio grupo se autorregula para que a gente naturalmente sinta o que a gente sente e tenha as atitudes que a gente tem. Então quando a gente sai um gol do Brasil, aí a câmera fica louca, porque não sabe quem pega, né, porque no meio do campo tem 3 dançando numa rodinha, daí a outra que fez o gol foi correr para abraçar alguém. As do banco estão dando estrela cambalhota, as outras tem mais umas 2 na outra ponta que saíram correndo ao contrário, e aquilo é um sentimento que é verdadeiro, não tem como você pedir: "Ó, o negócio é o seguinte, a gente precisa ser unido, hein". Aí quando faz o gol tem: "Eu quero ver alegria". Não, você sente, porque isso é cultivado todos os dias de uma forma natural, né, então é maravilhoso, é um privilégio muito grande, Amanda. Eu já
eu tive outras experiências esportivas e nenhuma se igualou com a força que foi o Sempre Juntas nessa Copa do Mundo. Eles nos o Sempre Juntas nos deu energia, nos deu concentração, nos deu união, nos deu muitas coisas maravilhosas que a gente se apegou para gente, a gente poder conquistar essa medalha. Ah, e assim, do meu ponto de vista, vendo de fora os horários, às vezes jogo 11 da noite e a gente aqui vendo, torcendo para sair um gol da seleção e ver como seria a comemoração. A Luane, assim, uma coisa, todo o vídeo lá a gente ficava olhando e falando assim, não é possível, gente. Aí teve um dia aí que estava vendo de novo alguns lances da competição, né? Aí eu não lembro qual que foi esse gol. Aí, do nada, a Ana Clara deu uma estrela. Aí falou assim: não, vamos voltar aqui para ver o que aconteceu aqui. Foi algo muito divertido. E foi divertido acompanhar a seleção brasileira. Acho que isso contagiou todo mundo que estava aqui do outro lado, vendo os jogos, acompanhando a campanha. Que legal. A gente não fica sabendo dessa perspectiva tanto assim, né, a gente muito, imerso lá na nossa no nosso mundo ali, e a gente não imagina o reflexo que isso tem, o que as pessoas a tanta distância estão o que elas estão sentindo quando olham pra sub-20. E a gente teve o privilégio de receber uma carta recente da FIFA, junto com o certificando pelo terceiro lugar na Copa do Mundo, e é uma carta muito bela, e ela fala assim, a pessoa escreve assim, queria reforçar que a alegria que a seleção brasileira sub-20 trouxe para a Copa do Mundo na Costa Rica, e eu acho que as pessoas sentiram isso porque e se sentir não tem como ter sido superficial, não tem como ter sido uma coisa, um dia alegre, ou um gol que estava todo mundo unido. Essa estrela da Ana Clara é bizarro, porque essa estrela ela sai no na confirmação do VAR. É assim, para você dar uma estrela depois de 3 minutos parado esperando o VAR, é porque a coisa estava muito dentro dela, assim, era muita alegria. Foi o segundo gol contra a Austrália, o gol da Aline, que a gente faz o gol na saída de jogo, né? A gente sai na saída do segundo tempo, a Aline faz o gol, aí a árbitra vai checar o VAR e depois de 3 minutos, porque foram três impedimentos checados no lance. Da Yaya para Dudinha, da Dudinha na Pri e na encostada da bola da Pri para a Aline e o gol. Então demorou 4 minutos até a árbitra confirmar o gol e aí então a Clara que já tinha comemorada na estrela, é maravilhoso. Não, muito bom. Só para fechar a questão da convocação, eu queria tocar na questão da Gil, porque você convoca a Gil, que precisou fazer o corte, trouxe a Meleninha. Como foi isso? Você convocou a Giovana Queiroz, você tinha tido alguma conversa com ela antes e depois do corte, rolou uma conversa, né, antes do corte, para que ela falou: ah, não vou conseguir ir. Só para contextualizar um pouco, a situação da Gil estava bem complicada naquele momento, questão do clube, né? O ambiente dela lá no Barcelona, a questão da saída, aí agora ela acertou com o Arsenal, está jogando em empréstimo com o Everton. A gente não sabe exatamente, não foi divulgada exatamente a razão, mas foi um corte que chamou a atenção, querendo ou não, ali no antes do Mundial. Sim. Bom, foi um processo longo, na realidade, Amanda. As pessoas não imaginam as quantidades de fatores assim que envolvem, né? Então a gente veio pleiteando isso com a Pia, com a Giovana por muito tempo. Então, a Giovana deixou de ir com a sub-20 para estar com a principal muitas vezes, que era para poderia ter ido com a sub-20 se caso não tivesse ido com a principal. Mas tudo isso estava sendo conversado e amarrado, né? A gente não convocaria a Gil sem algum nível de segurança do que a gente tinha feito, né? Ou de tudo, da onde a gente tinha se colocado naquele momento onde a gente precisava anunciar a lista. Então, quando a gente decide pela Gil,
sim, haviam acontecido várias conversas com a própria, também com a própria atleta, e a gente sabia que havia um risco. Esse é o fato. A gente sabia que havia um risco. A gente sabia que caso ela dissesse não, a gente tinha outras jogadoras que fizeram parte do processo e iam poder substituí-la, ia poder entrar né, entrar naquela vaga, na 21ª vaga da Copa do Mundo e iria fazer muito bem para todos, para o grupo, para todo mundo também. Então acho que dentre, o benefício técnico que teríamos em contar com a Giovana, acabou que a gente não teve talvez aquele benefício técnico, mas a gente teve um benefício, de grupo, por exemplo, por ter jogadoras que já estavam também fazendo parte além da capacidade técnica delas. Então acho que foi algo que a gente lamenta, né, eu acho que teria sido bom para a Giovana, ela ter feito parte daquele grupo. Acho que é um grupo que, como você falou, as pessoas gostaram de ver, gostaram de assistir, ela estaria na provavelmente, ocupando um lugar de bastante, destaque. A gente foi a seleção que na Copa do Mundo, a gente foi a segunda melhor em entradas no campo de ataque, a segunda melhor em entradas no terço ofensivo e a melhor da Copa do Mundo em entradas dentro da área do adversário. Se a gente conseguiu esse feito, você imagina quem tivesse vestida de camisa 9 ali na frente, a quantidade de oportunidades que essa jogadora não teria de converter os gols, de criar gols, né? Então, eu acho que ela teria um benefício muito, muito grande de carreira se ela tivesse feito parte dessa campanha. Mas eu entendo que as coisas são do jeito que tem que ser. Ela tomou o rumo como ela achou melhor naquele momento e eu torço para que ela siga bem na carreira dela e eu fico muito feliz pelo que também a gente fez mesmo sem ela. Passando um pouco sobre o mundial em si, né, da seleção, e aí eu queria entrar no estilo. Eu costumo perguntar aqui para treinadores e treinadoras quando eu entrevisto qual é o seu estilo, o seu DNA. E aí você falou que o estilo de jogo da seleção é muito trabalhado junto com as jogadoras, o grupo, em conjunto. Queria que você definisse qual o DNA desse grupo que jogou o Mundial, o DNA de jogo, o estilo de jogo. Olha, Amanda, eu vou é difícil dizer algo, uma frase, uma expressão que represente, mas eu vou citar algumas coisas que eu acho que vão ajudar, assim, as pessoas a visualizarem, né. Eh, Tem alguns pontos, assim, da nossa identidade que são muito fortes, assim, para a construção da nossa forma de jogar. Diversidade, característica do futebol brasileiro, diversidade. Então, jogadoras completamente diferentes umas das outras e competentes tão competentes quanto uma outra no jogo, no jogar, porém com características completamente diferentes, característica técnica, altura, biotipo, tática, experiencial, o que for. E saber harmonizar a diversidade é uma das coisas que eu acho que são umas características importantes da nossa identidade. Avançar na primeira boa oportunidade. Acho que esse é um dos princípios de jogo que mais representam o nosso ataque. Então o Brasil sub-20, ele é um Brasil que você não vai ver, usando colocando a manutenção da posse da bola como uma prioridade quando o time está em fase de ataque. Então, é uma equipe que passa poucas vezes no jogo, comparando com outros adversários. A gente é o 11º em passes por jogo na Copa do Mundo. Porém, é um time que os passes que escolhe busca os passes mais ofensivos. Então, se eu o aquela noção de risco e oportunidade, então uma grande oportunidade, mas com alto risco, a gente dá muita confiança para as meninas, porque nós acreditamos que isso faz parte do DNA do futebol brasileiro. O futebol brasileiro não é o futebol da posse de bola como prioridade. É o futebol, o que fez o Brasil
respeitado no mundo do futebol, né, pela história do futebol brasileiro, não tô lendo, mas aquela seleção não, a história da seleção brasileira feminina e a história da seleção masculina, quando a gente olha, a gente fala: "Nossa, a nossa capacidade de destruir a defesa, de infiltrar a defesa, de criar oportunidades de gol de diversas formas, que sempre nos destacou como ponto prioritário". Então, a gente sempre reforçou isso muito para as meninas. Meninas, vocês têm um arsenal diversificado e muito potente nos seus pés. No seu pé, na sua cabeça, no seu, como onde você quiser. Então, usem isso para avançar no campo e saibam que isso vai aumentar a margem de erro, então a gente vai acertar 73% dos passes. Diferente de outras seleções ali, as 4 finalistas, a gente é quem tem a menor precisão de passe. Mas é porque cada passe que a gente está tentando são passes mais ofensivos. E não necessariamente a gente está fazendo bolas longas. A gente é um time que a média de distância de distância de em cada passe é uma das mais baixas do campeonato. Então a gente vai usar de recursos individuais e passes de média distância para avançar no campo como prioridade. Acho que essa é uma característica muito forte do nosso ataque, do nosso DNA ofensivo. E do defensivo, o lema já diz, né? Então, assim, é um sempre juntas. Então, é um sistema que ele pode ser bloco altíssimo na garganta, como ele pode ser o bloco baixíssimo, todo mundo ali dentro da área e dando a vida para não tomar o gol. E essa naturalidade com que a gente fazia isso na Copa, então não, a atacante não pensava assim, ela está deixando de atacar porque ela está fazendo isso, e nem a defensora está pensando, bom, eu não estou participando do jogo porque a gente está marcando muito alto. Pelo contrário, todas entendiam que eram fundamentais em tudo, independente dessa altura, e eu acho que o sempre juntas é o que regia, assim, correr uma pela outra, correr até o fim, correr uma pela outra e correr até o fim. Acho que isso resume bem a nosso DNA defensivo. Acho que muito interessante tudo isso que você falou, porque várias coisas batem com questões que eu anotei aqui, porque para mim é uma seleção. A gente viu uma Eurocopa, a gente viu uma Copa América, seleções adultas, e aí chegou o Mundial. E vimos uma seleção brasileira, pelo menos eu, extremamente intensa, com uma postura muito boa. Eu acho que talvez a coisa que mais me chamou a atenção na seleção foi a postura, porque muito engajada. E aí entra muito em tudo isso que você falou. E no primeiro jogo, a equipe enfrenta a Espanha, cotada para ser uma das favoritas ali ao título. Acabou vencendo, mas na minha visão estava tudo muito aberto ali. Acho que todo mundo daquela fase final poderia ter vencido, mas o Brasil enfrenta uma Espanha e o começo do jogo, aquele primeiro tempo, para mim, foi algo que o Brasil empurrou a Espanha. E assim, é muito difícil empurrar uma seleção que tem a característica, diferentemente da brasileira, como você citou, de posse de bola. A Espanha tem isso. E em muitos momentos, né, eu via a seleção pressionando lá em cima, e aí, vou dar um exemplo. A Ana Clara, lateral esquerda, o posicionamento dela estava muito bom, que ela conseguia antecipar ali o passe em uma das pontas, quando a Espanha tentava desafogar esse jogo. Então, me chamou a atenção essa postura intensa, esse engajamento. E eu acho que o Brasil conseguiu perdurar nas partidas com isso. Não foi algo que se esvaiu. E assim, eu digo isso porque, até citei a questão da Copa América, foi algo que me incomodou, e acho que outras pessoas também, a própria Pia, em algumas entrevistas dela, a questão de postura, da seleção não conseguir manter os 90 minutos. E eu acho que a Sub-20 conseguiu manter, e isso, esse jogo contra a Espanha foi ali o cartão de visitas. E na sequência do campeonato, acho que a gente conseguiu isso. É, foi uma. A gente não tinha ideia, porque a gente não tinha parâmetro, né? Então, assim, a gente aproveitou muito bem o que a gente teve, nossos jogos treino, mas você fica com um ponto de interrogação na tua cabeça, tá? Mas bem, em relação à Espanha e em relação aos europeus, uma vez eu, conversando com o Rafa, inclusive, Rafael Alves, ele falou assim para mim, pô, Jonas, ainda fica aquele ponto, né?
a gente tá bem, tá bem, tá bem, mas será que a gente tá bem em relação aos europeus, né? Como é que será? E a gente também não tinha essa resposta, a gente não tinha enfrentado eles ainda. Estrear contra a Espanha era algo assim que podia ter sido uma catástrofe, né? Porque poderia ter sido aquela coisa, né, terrível. A gente imagina, você sente o jogo, emocionalmente a coisa não flui, de repente você está enfrentando o melhor do mundo. Poderia ter sido ali aquele ponto, nossa senhora, tá tudo errado, né? Na verdade, e porém a gente sabia que poderia ser também o nosso cartão de visita, como você falou. Se a gente chegasse e fizesse um jogo consistente, a gente ia ganhar muita confiança para o resto da competição. E Amanda, essa postura empoderada que você percebe nas atitudes, no olhar, na decisão de subir, pressionar no ataque e tal. Isso também faz parte dessa construção identitária, porque pedir para ser empoderada é uma coisa, agora sentir-se empoderada é outra. E as nossas jogadoras, eu creio que elas sentiam-se empoderadas a solucionar os problemas do jogo, elas tinham boas ferramentas que elas mesmas ajudaram a construir. Então uma coisa é alguém me dizer como que eu tenho que jogar, outra coisa é eu junto das minhas companheiras, chegamos à conclusão de que aquela é uma boa forma de solucionar o problema do jogo. Então elas fizeram isso, passaram por esse processo, então elas tinham muita clareza das ferramentas que elas tinham em mãos e se sentiam muito potentes para que aquelas ferramentas iriam solucionar os problemas do jogo. E um detalhe importante que eu não sei se as pessoas reparavam ou se dava para ver isso na televisão, mas toda parada técnica, as jogadoras, todas as equipes do mundo corriam no banco para ouvir o treinador ou a treinadora no que a gente precisa fazer para melhorar o jogo. As nossas corriam para o centro do campo, todas, para que elas olhavam e falavam assim: a gente precisa fazer isso, a gente está assim, a gente está. E a gente, é claro que a nossa contribuição acontecia, até porque quando tinha uma parada técnica, quem estava perto da gente falava: ó, lembra disso, ou comenta sobre tal coisa. Mas elas se autorregulavam, elas tinham autonomia, elas sabiam que elas tinham autonomia para então, e elas tinham as ferramentas. Então, se eu tenho um problema, mas é muito claro para mim qual é a ferramenta que eu posso usar para solucionar, como equipe, isso empodera demais, isso emancipa. E jogadoras emancipadas, jogadoras empoderadas, essa jogadora ela vai para qualquer canto do mundo e ela joga, e isso é formação. Formação não é ganhar um jogo, formação não é ir bem numa Copa, formação é você entregar essa jogadora e ela está preparada para jogar um mundo. Então, eu creio que esse sentimento, essa sensação de que a seleção sub-20, as jogadoras, tinham uma postura potente, ela vem dessa metodologia emancipadora que foi construída nesses 2 anos aí com essa geração. Passando um pouco sobre o sistema defensivo que você falou, né, que não é a defesa, começa lá na frente com as jogadoras, com posicionamento, as atletas de meio e ataque pressionando, tirando o conforto da outra equipe. Você teve ali no seu lado esquerdo Ana Clara, que ela é uma lateral que para mim ela tem características ofensivas muito fortes e ficou nítido nesse mundial a qualidade que ela trazia, só que defensivamente eu acho que existiam algumas fragilidades ali. Uma demora em transição, tal. Eu queria saber como foi que você fez para solucionar isso, porque nós vimos uma defesa segura durante o Mundial. O Brasil foi sofrer gol contra o Japão, já não tinha sofrido gol lá no Sul-Americano, foi sofrer gol contra o Japão, depois acabou sofrendo ali contra a Holanda, mas por mais que a gente percebesse que em alguns momentos de jogo, dos lados, existia algum espaço tal, acho que você soube ali com as jogadoras compensar. Como foi esse processo? Atrás bom, primeiro que, assim, se a gente pensar em transição, se a gente é um ataque que avança na primeira boa oportunidade e viaja junto, então essas jogadoras,
elas têm uma liberdade para disparar. Então nossas laterais vão pisar, a Bruna e a Clara, elas pisam no terço final o tempo inteiro, por dentro, por fora, no apoio, finalizando, de diversas formas. E a gente tem muitos exemplos assim durante a Copa. Se você pensar que você apostou nisso, em transição, essas jogadoras vão estar num posicionamento um pouco mais avançado. Então a primeira coisa que a gente faz é o atacar marcando. Então o atacar marcando é as jogadoras que não avançaram por tô no lado oposto, estrategicamente a jogada não vai pintar para o meu lado. Elas encostam um pouco mais nas adversárias, que ficam ali para o contra-ataque, são potenciais contra-ataques, encostam de uma forma que, caso a gente perca a bola, o adversário tente um contra-ataque, a gente esteja pelo menos numa condição favorável para ideal, recuperar a bola o mais rápido possível, ou a gente já consegue inibir esse ataque pressionando, induzindo para algum lado, ou a gente faz um sanduichinho ali, quem vem retornando já consegue dobrar a marcação, ou a gente até, na pior das hipóteses, faz uma falta tática e consegue, pelo menos, não sofrer o contra-ataque. E dentro do atacar marcando, ou dentro das circunstâncias que a gente estava um pouco mais alto, do lado da Clara, a gente tem a zagueira mais rápida, que era a Tarsi. Então, não só mais rápida, mas com a melhor leitura de movimento. A Tárcia e a Laura, elas se complementam muito bem. Então, a Lauren é a zagueira da prevenção. Então, a Lauren é a zagueira da leitura coletiva, comando e prevenção, movimentos preventivos, para que quando vier o problema vem menor. A Tarsi é a zagueira do depois que o problema aconteceu, ela tem uma capacidade de solucionar um problema que já está acontecendo. Então, você tomou uma bola nas costas. A Tarsi é uma jogadora. O ideal é não tomar, mas você tomou. A Tarsi é uma jogadora muito competente em ir lá e vencer o duelo, apostar a corrida, vencer o duelo físico no contato. O bote é muito preciso, ou se é lançamento, o jogo aéreo é muito bom. Então, ela ao lado e um pouco atrás da Clarinha, compensava alguma questão que eu não acho que é uma questão de uma defasagem tática da Clara. Eu acho que era uma questão tática do sistema. E a pessoalidade, ou seja, quem estava ali fazendo, a característica de quem fazia, se complementava bem e se equilibrava bem. Para quem a gente sofreu 3 gols, e nenhum dos 3 gols foi, por exemplo, naquele espaço nas costas da Clarinha. Né? Foi um gol de fora da área contra o Japão, foi um gol de dentro da área pelo lado direito, não pelo lado esquerdo, contra o Japão, e depois um cruzamento entre a Lauren e a Bruninha contra a Holanda. Então acaba que aquilo não se torna um problema maior, porque eu acho que elas se complementavam muito bem. E essa inter-relação entre elas era muito, muito, muito boa. E isso, assim, para mim, você citando a Laura e tal, ficou nítido naquele jogo contra a Colômbia, porque a seleção brasileira enfrentou a Linda Caicedo, e não tem como não destacar e temer as características dessa jogadora, porque a gente sabe que tecnicamente ela é muito acima da média e tal, e acho que o Brasil conseguiu controlá-la muito bem naquele jogo. Se não me engano, teve uma jogada que para mim foi talvez a jogada decisiva da partida, acho que foi no segundo tempo, não sei, que a Lauren consegue fazer uma perseguição com ela e talvez foi a chance mais perigosa que ela teve e conseguiu tirar, porque naquela partida, para mim, foi a Gisela Robledo que mais incomodou a seleção brasileira. E acho que o Brasil conseguiu lidar muito bem, até pelos dois lados mesmo, segurando tal. O sistema defensivo foi muito bom naquele jogo. E o atacar marcando era uma das táticas dos princípios mais importantes para que a gente fosse competente contra ela. A gente assistiu muito o jogo, a gente pegou muito o jogo da principal, que também tem uma característica de enviar muitas ao ataque, né? Uma característica brasileira natural. A gente via o quanto ela fez estrago nesses contra-ataques por essa posição de privilégio no sistema defensivo. Então ela fica numa posição privilegiada, onde ela tenta ficar no espaço de dúvida entre duas, três, enquanto o time dela está defendendo.
então ela é isenta de uma responsabilidade de marcação, de proteção do alvo. Talvez de pressão alta ela até ajude um pouco, mas de proteção do alvo ela tá fora. Mas quando o time recupera, ela tá numa posição muito privilegiada para contra-atacar. Então a gente já tinha analisado isso há muito tempo. Na Copa do Mundo ela fez isso muito bem contra a Alemanha, ela foi, assim, só era para ter sido 2-0 para a Colômbia no primeiro tempo, que ela saiu 2 vezes na cara do gol exatamente por esse posicionamento. Então nós tínhamos consciência de um atacar marcando um pouco mais cedo até do que a gente fazia normalmente contra outras equipes. Então não era quando a gente ia finalizar, a gente encostava, a gente já precisava encostar quando a gente entrava no campo ofensivo, a gente já tinha alguém tá colado, porque a gente não sabe o que vai acontecer na jogada. Se acontecer a transição defensiva, tinha que ter alguém muito colado na linda para fazer ela jogar para trás, para fazer ela sentir pressionada, fazer ela ficar dando aqueles dribles que ela não sai do lugar, porque eu sabia, era 3 segundos, a gente ia estar com 10 atrás da linha da bola. E aí ela não ia conseguir passar das 10. Então a gente precisava só ganhar um tempo contra ela. Por outro lado, a Gisela também era uma jogadora que a gente precisava ter atenção e a gente trabalhou pensando nisso, mas a Gisela se saiu muito melhor na partida, como você falou. Ela foi uma válvula de escape porque talvez os olhos se voltavam muito para a Linda. E lá na Copa era assim. Então a gente, quando determinou o jogo contra eles, todos os meios de comunicação, todos os jornais, todo mundo, a Colômbia estava muito presente lá. O assunto era só eu respondia 500 perguntas sobre como marcar a Linda Caicedo. E então assim, a gente sabia, eu acho que isso acabou pesando, o nível de concentração em cima dela foi muito alto, e acabou que a Robledo ficou um pouco mais à vontade ali no campo, e levou muito perigo por isso. Eu acho que fomos competentes contra a Linda, e poderia ter sido mais competentes ainda se a gente tivesse inibido também a Gisela. Mas, né, jogadoraças, né? As duas são muito top. Né? Chega um momento que não tem nem como, né? Que você está enfrentando ali um adversário que também tem muita qualidade, então é difícil da mesma forma. Assistindo os jogos, um momento que me chamou a atenção e eu falei assim: se eu tiver a oportunidade de conversar com o Jonas, vai ser algo que eu vou perguntar para ele. E foi no jogo contra a Austrália, você optou pela entrada da Ravena. E aí, na hora que eu vi a Ravena entrando, eu falei assim: tá, Ravena, lateral, vai entrar, vai sair a Bruninho, vai sair a Ana Clara, saiu a Dudinha. E a Ravena entrou, eu falei assim, vai adiantar a Bruninha, talvez, ou vai adiantar a Ana Clara, alguém vai adiantar. E quem adiantou foi a Ravena. A Ravena fez ali a segunda linha de 4 pela direita. E aí, e eu acho que ela entrou muito bem naquele jogo, fez ali a dobradinha, estava indo lá na frente, conseguiu ir bem e tal. E aí eu estava lendo algumas coisas recentemente, vendo uns vídeos sobre a questão de posição e função, que às vezes a gente fica muito preso, essa jogadora aqui ela é atacante, essa jogadora aqui ela é meio campo e tal. E às vezes esquece que hoje o futebol moderno ele é muito feito de função também, a função, o que o seu treinador ou treinadora te coloca em campo. E aí me remeteu a essa situação da Ravena, porque você colocou ela uma função ali, que talvez não é a posição que ela normalmente jogaria ou normalmente vinha jogando, e ela foi muito bem. E aí eu queria trazer aqui para a discussão aqui para você, porque você citou a diversidade das características, né? Como você vê isso de função das jogadoras serem menos, cada vez menos especialistas, né? Ser menos específicas e se tornarem assim mais versáteis em campo, para que o treinador ou a treinadora possa falar assim, ó, hoje aqui você vai fazer essa função, você vai jogar nesse setor aqui com esse objetivo e tal. Sua pergunta é muito legal, Amanda. E que bom que a gente está tendo essa oportunidade de conversar depois de você ter reparado nisso. Eu vou separar em algumas partes. Primeiro, Ravena. É, isso foi treinado, né? Então, assim, a gente sabia que o nosso modelo de jogo, a gente sabe o que exige das jogadoras de lado. Perfil, então perfil físico, perfil de manifestação da fisicalidade. Então, como é que a Rafa Leves corre como? Num jogo, você pega 10, 15 jogos da Rafa Leves, como que é o padrão de deslocamento da Leves? A Leves é pouco sprint, ou seja, poucas ações acima de 25 por hora, muitas ações
entre 15 e 25 quilômetros por hora, mas muitas. Então ela tem um deslocamento de 15 a 25, assim, altíssimo, muito acima da média do time. Então, assim, essa é a característica da jogadora Leves, que é uma clássica meio-campista. Então, a gente sabia que, por uma análise longitudinal, que assim, as jogadoras de lado de campo também tinham uma característica. E a Ravenna, ela chega no final do processo, na verdade ela se estabelece no final do processo, porque já vinha sido convocada algumas vezes, mas ela tinha o perfil físico das funções das nossas jogadoras de lado. Então por isso a gente tinha muita segurança e que ela daria conta tranquilamente, tanto jogando pelo de lateral quanto de ponta. E quando a gente trabalha, Amanda, com princípios de jogo, então não são comportamentos treinados. A gente não treina o comportamento da jogadora, não é um adestramento. Você movimenta, você vai ali, você tem que vir aqui. São princípios. Os princípios, eles sugerem como a equipe vai fazer algo, mas a forma de fazer fica dar espaço para a individualidade acontecer. Então, eu acho que quando a gente trabalha com princípios de jogo no lugar de comportamentos, a gente tem o privilégio de ter mudar a jogadora, mas ela sabe o que fazer, porque o princípio é o mesmo. Então, quando a gente está buscando avançar na primeira boa oportunidade e a gente tem uma obstrução do nosso avanço, a gente todas sabem que mudar o ponto de ataque para criar uma nova oportunidade de avanço é um princípio. Então, pode ser a Ravena, a Aline, a Dudinha, todo mundo sabia disso. Todo mundo joga desse jeito. Então você pode ter jogadoras diferentes e mesmo que ela não seja da posição, acaba que a função naturalmente se torna a mesma, porque as ações que elas vão ter são coesas em relação aos princípios coletivos. Então, sair de uma forma, avançar no campo de uma forma, construir de uma forma, entrar de uma forma ou de várias formas, ou você saber ter clareza nas formas que você avança, que você entra no terço final, que você entra dentro da área. Então a Ravenna ela dominava isso. Jogadora fabulosa, fantástica, sagaz, persona, muito arisca dentro do campo, muito potente em dribles, em duelos ofensivos. Então ela sabia disso, ela tinha consciência do que o time faz. E aí a função, ela se torna algo natural de eu fazer. E a posição se torna menos importante. Então eu acho que pode ser que a gente chegue nas especialistas da mesma forma. E eu acho bom ter as especialistas também. Mas quando você trabalha princípios, as especialistas ficam melhores especialistas também. Porém, as não especialistas, as versáteis, também ganham potencial de atuar bem em outras funções. Interessante. E aí eu vou acabar entrando na dupla de meio-campistas, porque foi um setor que foi muito importante na seleção. Para mim, a Yaya fez um mundial assim espetacular. E a Cris, eu acho que talvez pelo fato da Yaya ser a jogadora que tinha mais liberdade, vamos dizer assim, das duas, para pisar mais na área, talvez a Cris ficasse em segundo plano, mas ela fez um grande mundial, acaba fazendo aquele golaço também de fora da área contra o Japão, mas ela fez um grande mundial e foi assim uma dupla que conseguiu dominar às vezes em partidas que tinham até mais jogadoras para elas controlarem naquele setor e elas foram muito bem. E eu acho que foi um setor que cresceu do sul-americano pro mundial. Acho que ofensivamente cresceu porque defensivamente a gente já tinha ali um equilíbrio. E aí, para você falar um pouco das duas, eu queria só incluir também a Rafa Leves, que ela entrou em algumas partidas desse mundial e para mim ela foi a melhor Rafa Leves que eu vi em 2022, foi a Rafa Leves do Mundial. Assim, no Sul-Americano, foi até, na minha visão, assim, eu estava esperando muito dela no Sul-Americano e acho que ela não conseguiu render o esperado, acho que no próprio Grêmio também. E aí, no Mundial, acho que a gente teve, assim, a Rafa Leves. E nos jogos que ela esteve ali no meio campo, acho que ela compôs muito bem o setor com a Yaya Cris.
Bom, Rafa, eh, a Rafa a virada de ano foi muito difícil para a Rafa, eh, por aspectos, pessoais, assim, e a gente acompanhava isso de perto. Ela sabia que ela tinha um acolhimento importante, dentro da seleção. Ela sabia que ela podia contar com a gente e ter o tempo dela. A gente sabe quem ela é e a bola que ela joga. E ela foi amadurecendo, ela teve o tempo dela para isso, e a Rafa termina esse mundial, assim, ela até inventou saiu dela uma frase que para mim é a expressão desse, que é o "sempre juntas para sempre". Ela dentro do campo ela fala isso. E a Rafa foi alguém que foi muito beneficiada pelo Sempre Juntas, para que ela tivesse o ambiente que cuidasse do que ela precisava e desse o tempo a ela para que ela se recuperasse pessoalmente e profissionalmente, e atingisse o nível que ela atingiu ali na Copa. A gente fica muito feliz pela Rafa, por ela ter se reencontrado, uma menina, nossa, de ouro, uma menina incrível. E concordo que a Rafa, ela as características ofensivas dela, principalmente, complementavam brilhantemente, Yaya e Cris, né. Então, a gente tinha as 3 juntas, ofensivamente a coisa fluía muito bem. A gente pega contra a Austrália, aquele primeiro tempo, onde as 3 atuaram juntas, a gente tem um Brasil com 13 finalizações e, assim, e umas chances muito claras contra a Austrália, e vencendo o jogo de 1-0. E as 2, a Cris e a Yaya, bom, elas se conhecem há muito tempo, né, então são centro olímpico juntas, uma ao lado da outra, desde que tem 14 anos de idade, 13 anos de idade, já com o Thiago Viana, quando eram muito novas. Eu estava no principal lá do Centro Olímpico, no sub-20 principal, e eu olhava lá embaixo, acompanhava os treinos, já conhecia essa duplinha. Então elas se conhecem muito bem, são muito, fisiológicas jogando uma com a outra, é muito natural os movimentos, são, são jogadoras, com uma capacidade de ler o jogo, de se antecipar e se prevenir dentro do campo, que é incrível. A Yaya estava num nível físico, técnico, tático impecável. A Yaya foi um fenômeno para mim nessa Copa do Mundo. Termina o jogo contra o Japão e as japonesas chegam mandam mensagem para a Yaya e falam: eu nunca joguei contra alguém tão boa assim. E quando a gente encontra os jornalistas da FIFA, os analistas do Tactical Group da FIFA, todo mundo impressionado. O que é essa meio-campista? Para muita gente, foi a melhor jogadora do campeonato. Foi a melhor jogadora do campeonato. Talvez, se a gente tivesse chegado na final, ela pleitearia ali não só a Tarsi, eu acho que as duas poderiam estar entre as melhores jogadoras do campeonato. E a Cris, ela é uma jogadora que assim, é só você tirar ela do time, você vai entender a falta que ela faz, né, assim, o peso que ela tem. A Cris é uma líder, é tática, assim, imensurável, assim, ela faz as outras jogarem melhor, por estarem ao lado dela. Ela se antecipa muito bem a todos os problemas do jogo, as situações. Então ela não é a mais rápida, não vai ser a mais técnica, ou melhor, não a mais técnica no sentido de gestual, mas no sentido de solução do problema ela é. Mas ela se coloca em situações, ela lê antes as situações e por isso está sempre muito bem posicionada, domina o modelo de jogo, domina a forma de jogar, então ela transmite o conhecimento do jogar para as jogadoras o tempo inteiro, tem o respeito de todo mundo. Então a Cris é a líder do bastidor, é a menina que cobra quem ela quiser. Ela chega, ela olha no olho, ela vai cobrar quem ela quiser e todo mundo vai olhar e falar: puta, se a Cris está falando comigo, é porque é para valer o negócio. Então, são 2 jogadoras que realmente, fizeram uma Copa do Mundo, assim, e muito do que foi essa equipe é por quem elas são como pessoas, seres humanos incríveis, mulheres maravilhosas.
ética profissional, dedicação, liderança, brilhantismo, são subversivas, são jogadoras que sabem tirar, o proveito em situações difíceis e, são jogadoras, assim, que eu vou sentir muita saudade, porque nossa, trabalhar do lado dessas daí é um privilégio muito grande, assim, falar desse esse meio-campo, essas 2, a Rafa também e outras jogadoras ali mas essas 2, assim, eu acho que a medalha que elas levam para casa, coroa mesmo a trajetória delas nas categorias de base da seleção brasileira da forma que elas merecem. Para fechar esse meio-campo, eu vou te fazer uma pergunta mais específica do jogo contra o Japão. A sua opção pela Kailane começar a partida, o que você pensou em colocar uma jogadora de característica como a Kailane? Porque aí você, querendo ou não, adiantou a Yaya e ela performou muito bem na função mais ofensiva também. E as dificuldades daquele primeiro tempo, porque o Japão, assim, vou te falar, me chamou muito a atenção essa equipe do Japão. Desde o primeiro jogo que essa equipe fez, a inteligência desse time, de como as jogadoras conseguiam achar lançamentos, assim, a gente acaba destacando a Ramano, a Yamamoto, para mim, o pivô que ela fez ali no gol que o Japão faz para vencer o Brasil foi algo espetacular, mas ela já vinha demonstrando essas características, mas foi uma equipe muito inteligente. E aquele primeiro tempo foi muito difícil para a seleção brasileira. Até acho que no segundo tempo a gente conseguiu solucionar bem melhor, né? E tanto que a gente cresceu no jogo, buscou o empate. Mas qual foi a sua ideia ao colocar a Kailane naquela partida como titular? Ó, acho que a Kailane ela foi uma escolha, que ela não começa ali. A Kailane ela entra na seleção brasileira para ser uma peça que não existia, que era a peça da volante de pegada rápida, de bote, de corpo a corpo. Essa peça não existia. A gente tinha algumas outras jogadoras, mas que não tinham a velocidade que ela tinha para solucionar essas ações, principalmente as ações defensivas de, de curta e longa distância. Então a Kailane ela vem como essa peça que, ao meu ver, ao nosso ver, faltava assim na seleção sub-20. E sabíamos que no mundial isso poderia ser muito importante. E ela foi fazendo treinos muito bons, ela foi ganhando força ali, ganhando elenco, a gente foi ganhando confiança, e ela foi ganhando confiança, o elenco foi ganhando confiança nela. Então a gente faz alguns treinos na preparação contra o Japão, a gente teve 4 dias de um jogo para outro, foi um jogo que a gente teve, né, que a gente teve mais tempo de preparação e ela treina muito bem e nos dá segurança a optar por 3 jogadoras de perfil defensivo mais potente, Yaya, Cris e Kailane, no coração da defesa, porque o Japão, a gente sabe, o Japão, ele faz movimentos contrários a cada segundo, estão acontecendo 3, 4 movimentos contrários, desafiando a sua última linha e entrando na entrelinhas. Desafiando a última linha, entrando na entrelinhas. Isso acontece com uma fluidez, uma velocidade. E as jogadoras que têm a bola, elas têm a capacidade de olhar ao fundo e esconde a intenção e joga por dentro. Olha por dentro e entrega no fundo. Então, essa orquestra japonesa que a gente sabia que a gente ia enfrentar, ela ia exigir demais da proteção do coração da defesa, que a gente chama de coração da defesa, as costas das volantes e a frente das zagueiras. Exatamente da onde a gente toma o gol, inclusive o segundo. É isso, um time consistente e o melhor do mundo até então, que era o Japão, é um time que vai ser capaz de fazer a proposta dele por 90 minutos, por 120 minutos, que eles tinham ganhado da França antes, nas quartas de final. E aí a gente consegue destrinchar o gol que a gente leva e sabe exatamente o que a gente deveria ter feito, porque a gente inibe essas jogadas durante os 84 minutos de jogo, e em uma a gente vacila, e os melhores do mundo são assim.
Eles fazem você pagar, eles precisam de uma, né. E então, assim, a gente precisava de uma proteção maior do coração da defesa, e a gente sabia que o Japão ia trocar muito passe entre as zagueiras e a volante, que era a camisa 6 do Japão, Muito boa, muito boa, uma muito jogadora boa. assim, uma das melhores jogadoras da Akiki competição. Oyama, se não me engano, muito boa, vou até olhar o nome dela. Essa jogadora tinha um papel muito importante, então colocar a Yaya na cola dela ali na frente, auxiliando a Dudinha ou quem tivesse na frente de centroavante nessa marcação, era algo que a gente viu como uma estratégia importante. E ter 2 volantes de característica para fazer as coberturas das nossas laterais, não cobertura longa, cobertura curta. Porque o Japão ele vem trocando passe e ele vai te empurrando, te empurrando, te empurrando. "Ah, o Brasil ficou muito baixo". Te juro, a gente tentou não ficar, mas ou você começa a abrir um monte de espaço para não ficar baixo, ou você tem que acabar descendo para você fechar aqueles monte de espaço. Então, eles eles chegavam até os cantos e infiltravam pelo pé. A gente nunca enfrentou alguém que faz isso. Todo mundo chega pelo canto, vai até o fundo e busca um cruzamento. Eles chegam pelo canto e tabela entrando pelo onde a gente você nem imagina que eles estão entrando. Então a gente precisava de Cris e Kailane, 2 volantes de característica, protegendo as nossas pontas e laterais ali por dentro, naqueles buraquinhos. E eu acho que a gente, assim, o resultado do jogo não tem nada a ver com essa escolha. Eu acho que essa escolha foi eficiente, funcionou bem. É claro que é, a Kailane era menos experiente, é menos experiente. Né? Na próxima ela vai ser mais experiente por ter vivenciado isso e faz parte acho que da nossa construção como categoria de base, colocá-las na situação e passar a confiança de que tudo vai dar certo. Eu acho que foi uma decisão que foi tomada pensando em muitos pontos e eu não acho que foi errada não. E passando para o ataque, você mesmo citou aí vários números, né, do ataque da seleção, e foi uma equipe que teve muito volume de jogo, na minha visão. A gente tinha algumas facilidades de chegar na área adversária, só que o Brasil perdeu muito gol. E assim, eu te digo, analisando clubes principal, base, seleção principal, seleções de base, a sua visão, o Brasil como um todo tem algumas dificuldades nesse ponto de finalização, porque a gente acaba pecando muito, a gente chega muito bem, mas na hora de definir a jogada, falta alguma coisa? Eu não acho que isso é uma exclusividade brasileira, tá. A gente inclusive eu conversei muito com a Jéssica durante a Copa do Mundo, a gente percebeu que a gente olhou na Copa, as outras que ninguém do Brasil assiste as outras seleções, né, geralmente você assiste quem joga contra o Brasil. A gente assistia as outras seleções, os outros jogos, assim, se perde muito gol, se perde muito gol. E as equipes que conseguem ser mais, eficazes, ou seja, eu posso chegar 3 vezes, mas se eu chego 3 e dessas 3 eu guardo, são as vencedoras dos campeonatos. Então, assim, é uma é algo que é a pergunta de 1 milhão, assim, a gente conseguir diagnosticar, tá diagnosticado, isso a gente já conseguiu. Mas a gente sabe conseguir achar o caminho para não perder as oportunidades, ou conseguir fazer com que as nossas oportunidades sejam oportunidades imperdíveis, digamos assim. Quanto mais oportunidades imperdíveis nós tivermos, menor a chance de perdê-las. Não garante, mas menor a chance. Então, vou dar um exemplo. Quando a gente chega dentro da área e cruza para trás, por exemplo, isso é uma tática que, porra, eu percebi jogando a Copa do Mundo que tá manjada pra caramba. Sim, todo mundo defende o cruzar para trás. Então chegar dentro da área e cruzar para trás, a tendência é você ter um belo de um quase gol. E aquela sensação de: "Ah, perdemos mais um gol, perdemos mais uma chance".
talvez o próximo passo é descobrir qual escolha, ou seja, qual seria a opção tática que nos colocaria numa condição de maior chance de fazer o gol quando a gente chega pelos lados, por exemplo. Então a gente fazer um estudo, já estou trabalhando nisso, um estudo das oportunidades e das chances, e do potencial de conversão das oportunidades e trabalhar a longo prazo para que a gente crie essas daí, as oportunidades com maior percentual de acerto. Então, onde que é o percentual de acerto? Entre a marca do pênalti e a pequena área, na região entre as duas traves da marca do pênalti e a pequena área, com bola vinda pelo alto, vamos supor. Então, a gente precisa criar táticas que coloquem as nossas melhores jogadoras exato nesse lugar e que a bola chegue ali naquele lugar no timing ideal para que sejam chances mais imperdíveis do que outras chances. Porque a gente tem um Brasil na Copa do Mundo que finaliza mais do que todo mundo. Quando você destrincha e estuda as finalizações, a gente percebe que não são todas, que dessas 100 finalizações, a gente percebe que 50 são chances de pouca qualidade. Que seria uma chance de pouca qualidade? Uma chance que a probabilidade de gol sair daquela forma é muito baixa. E você, quando estuda um Japão, você estuda que o Japão, você percebe que o Japão finaliza 7 bolas num jogo. Só que são 7 chances embaixo da trave, digamos assim. Então, esse equilíbrio, essa capacidade de criar oportunidades imperdíveis, eu acho que vai fazer naturalmente, com a qualidade técnica que nós temos, sairmos, melhorarmos isso, assim. Mas é uma pergunta de 1 milhão, assim. A gente não acho que é um problema brasileiro. Acho que é importante a gente desmistificar isso também. A gente olhou na Copa e falou, pô, os Estados Unidos perdeu. Assiste Estados Unidos e Holanda na Copa. Os Estados Unidos, no primeiro tempo, finaliza 45 vezes e perdeu de 3-0 aquele jogo. Então, também a gente percebeu que é uma característica mundial, por alguma razão mundial. Eu estava, antes da nossa entrevista, estava assistindo Bayern e Real Sociedad pela Champions feminina. Você vê muitos gols perdidos, talvez em situações que você olhe numa, numa perspectiva ou num modelo natural que a gente tem de imaginar o futebol ideal, que é muito enviesado pelo futebol masculino, né? Porque foi o maior número de amostras que a gente teve quando a gente construiu nossa visão de futebol foi daí. Talvez a gente olhe e fale, pô, tá perdendo muito gol, mas talvez seja o natural. Então, na verdade, realmente precisa criar outros tipos de oportunidade e a gente conhecer o nosso futebol de uma forma que a gente crie oportunidades que são mais imperdíveis, digamos assim. Uma visão interessante, uma seleção que nesse Mundial me chamou a atenção foi a França. Perdeu muito gol a França. No jogo contra o Canadá, eu falei assim, não é possível que a França vai se complicar nesse jogo aqui. Já tinha perdido muitos gols contra a Nigéria e perdeu muitos gols ali também, mas é interessante esse ponto, né, de não ser, porque a gente acaba trazendo muito para o Brasil pelo que a gente vê de principal, tal, que tá criando chances, mas não faz, mas no resto do mundo também assim, né? E você citou a França, Estados Unidos e Brasil. Essas três na Copa do Mundo Sub-20 avançam no campo e criam finalização à vera, assim. São top 3 assim, finalizações, entradas no terço, entradas na área. São times que eram muito agressivos. Acho que os Estados Unidos não era tanto, mas se colocou numa situação no campeonato que teve que ser para conseguir, porque perdeu o segundo jogo e precisava vencer a qualquer custo. E a França, nitidamente, também parecido no estilo de jogo, de pô, a posse de bola não era uma prioridade, era o avanço. E elas tinham 4 jogadoras na frente, que eram brincadeiras, as 4 francesas na frente, jogadoras muito fortes, muito rápidas, com técnicas, a 10 francesa, aquela mulher era um nojo encostando na bola, tinha muito. Porque, Bechel, muito boas. Elas são muito boas jogadoras. Então, assim, essa aposta por avançar no campo era bom negócio para eles.
mas eu acho que eles caíam na mesma situação. A França faz gols de fora da área. Então, assim, o percentual de acerto é menor. Então, você arrisca mais para conseguir fazer a mesma quantidade de gols. Então, eu acho que a gente cai na mesma questão. Assim, a gente tem que olhar para qual que é o tipo de finalização que a gente vai escolher tentar criar mais, visando uma característica que o nosso time tem, as jogadoras que estão jogando naquele momento, e olha o detalhe ainda, como é que se leva isso exatamente isso para dentro do campo? Na prática, a jogadora ela vai chegar na linha de fundo aí, ela não vai cruzar porque aquilo não vai favorecer o nosso time, ou ela vai cruzar e vai ver, vai pagar para ver, vai que aquele vai ser o lance que vai sair o gol. Então, no final das contas, a gente vai entregar na tomada da decisão da jogadora, vai estar na mão dela, e a gente precisa confiar de que ela vai tomar a melhor decisão. E para fechar esse ataque, eu queria fazer uma pergunta para você sobre a Luane, porque é uma jogadora que às vezes a gente costumou muito ver a Luane pelos lados, e nesse Mundial a gente viu a Luane em alguns momentos pelos lados, lógico, mas você chegou a escalá-la ali por dentro, fazendo uma dupla, e no jogo contra a Espanha, o que a Luane fez sem a bola, acho que foi o cartão de visitas dela, e sem a bola ela fez um Mundial para mim fantástico, e é uma jogadora que se coloca em boas condições para marcar. Como foi essa escolha do posicionamento da Luane para potencializar o coletivo? Bom, isso começa com a vinda das duas pequenas, né? Então, assim, você não tem 3 lados do campo, você tem 2 lados. Se você tem um lado com Aline e Duda que vem com muita força, naturalmente, a gente começou a ver qual delas, ou como elas iriam se adaptar ou jogar em funções centrais. Então, a Luane, no amistoso, e aí ninguém sabe, porque foi um jogo treino, foi no amistoso, contra a Nova Zelândia, ela faz a 10 e ela vira a líder da pressão alta. E a gente faz 3-0 na Nova Zelândia, com a Luane fazendo 2 e só no primeiro tempo, e a Luane roubando 500 bolas, ou forçando o erro que a gente vem depois com a nossa blitz e recupera essa bola no campo ofensivo. Então ali a gente começa a entender que a gente já vinha trabalhando um pouco isso nos treinos, a gente começa a perceber, pô, das jogadoras que a gente tem de opção na frente, a Luane é uma que traz um potencial defensivo muito interessante quando joga de 10, quando joga por dentro, ali na frente. E então a gente aposta nisso contra a Espanha. Então a gente tem a Aline e Dudinha pelos lados e a Luane com a possibilidade de fazer uma troca, de girar. Chega um momento que a Dudinha vai para 9, a Luane vai para ponta. Então a Luane ela tem essa questão, ela corre muito e é muito rápida e é muito pelo time, né? Ela corre muito pelo time, ela se entrega muito. Então as pressões dela são muito potentes. E bom, a Luane, assim, ela é uma jogadora que a gente de muita confiança nossa, né, então a gente, acabou a Copa do Mundo, ela colou em mim, na Jéssica, abraçou a gente e falou assim: "Pô, não fiz a Copa que podia ser feito". A gente falou: "Pelo contrário, você fez a Copa que você quantas Copas você já jogou?". A gente perguntou pra ela. Ela: "Essa é a primeira". Eu falei: "Então, mas você jogou a Copa que você estava preparada para jogar, e faz parte isso". Então, não se pese porque o gol não saiu ou aquela jogada não saiu, porque você é mais do que isso, e isso faz parte, e tudo é crescimento. Então, a Luana é uma jogadora muito versátil, ela joga de volante, joga de ponta, joga de 10, ela joga de 9, ela vai fazer, principalmente sem a bola ali, como você citou, ela é muito competente nas funções e domina muito bem o modelo de jogo também. Então, os princípios estão muito claros na cabeça dela. Então, não importa a função que ela está fazendo, ela entende que ó, agora é a hora da marcação alta, ela sabe qual que é a função que a volante faz, como é que é o salto da volante para fechar as zagueiras, ela domina muito bem isso. Então, para mim, assim, pra gente, ela fez uma grande Copa e a gente tem muito orgulho dela. Agora, para
E para essa reta final, eu tenho 3 perguntas de companheiros do Planeta Futebol Feminino, né. Vou começar com a da Rafa Carolina, ela pergunta se você acredita que esse histórico terceiro lugar no mundial pode fazer com que mais equipes queiram investir nas categorias de base? Eu acredito que sim, eu acredito que já estão fazendo isso, mas eu acho que principalmente o terceiro lugar, e do jeito que foi, vencendo 4 jogos de 6, né, empatando na estreia com a melhor do mundo, jogando de um jeito que todo mundo olhou e falou: "Caramba", e vencendo de 4, uma goleada para conseguir a medalha. Eu acho que são mensagens que a gente deixa, assim, tipo, você já tem uma base, pô, dá valor porque o negócio vai ser um bom negócio. Você tem seu time, está montando seu time, dá autonomia para essas minas aí que você vai ver o que coisa maravilhosa que vai acontecer. Eu acho que eu não sei se vai fazer com que mais equipes queiram investir financeiramente, mas eu acho que possa fazer com que todas as pessoas olhem para a base de uma forma assim: "Olha, esse negócio aí, se for bem feito, se for feito se a gente acertar a mão, vai dar muita alegria pra gente". Eu acho que essa mensagem fica. Bom, agora a pergunta do Eduardo Costa, ela está dividida em 2, né, ele fala que na última convocação da seleção principal, a Pia chamou 3 jogadoras que se destacaram no mundial, no caso, Lauren, Tassiane e a Yaya. Ele quer saber se ela chegou a entrar em contato com vocês da comissão técnica, pedindo mais informações antes de confirmá-las na lista, e aí a sequência da pergunta dele, porque realmente entra, né, essa questão de trabalho, né, dessa integração, a troca de informações entre as comissões da principal, da sub-20, você está ali no meio, né, sub-17 e principal. Bom, a primeira pergunta dele, né, na verdade, assim, isso é tão natural que esse ato, como ele pergunta, né, o Eduardo pergunta, assim, ela entrar em contato pedindo mais informação, como se fosse um ato isolado, né, fica com a sensação de que, ó, a Pia entrou em contato comigo para perguntar. Na verdade, isso acontece há anos, né, então, assim, a gente trabalha todos os dias juntos, todos os dias. Então, todos os dias eu sento aqui ao lado da Pia, ao lado da Lili, ao lado da Bia Vaz, ao lado do André e outros profissionais da principal que eventualmente estão aqui na CBF. E a gente troca sobre jogadoras o tempo inteiro. Então a gente fala da Tarsi, da Lauren, da Bruninha, da Yaya, da Cris, de outras há muito tempo. Então, assim, quando eu tenho apenas 12 anos de futebol feminino, eu sou treinador há 12 anos apenas. Quando eu me sinto na obrigação, é o interesse meu, acima de tudo, de ir até elas, de tomar iniciativa até a Pia e a Lili, principalmente as 2 que têm muito mais tempo que eu como treinadoras e uma experiência internacional absurda, de para que aconteça para que eu colete o maior número de informações possíveis, e isso, claro, criam canais e canais de informação, de tática, de jogo, de jogadoras. E então a gente acaba, essa informação sobre as meninas, quando para a Pia escolher quem seriam as meninas, já acontece, vem amadurecendo, ele amadurece durante muito tempo. E a Pia na Copa do Mundo acompanhando, a Pia ia na concentração, a Pia acompanhou, né, ela não é no jogo lá, ó, tá jogando o time que eu também trabalho. A Pia estava dentro da concentração com a gente. Ela ouvia as conversas, as reuniões, as decisões, o porquê isso, porquê aquilo, o que, que vocês estão fazendo, o que vocês estão pensando sobre cada uma. E aí, então, são iniciativas que fazem essa troca acontecer de forma maravilhosa. E acho que é bom para todos, né? Para todos os lados. Para que a gente consiga preparar melhor as meninas para que elas vá para a principal já conscientes de muito do que a Pia vai querer, e para que a Pia sinta mais confiança de, pô, deixa eu puxar essa menina que eu já conversei, já tive milhões de conversas com o Jonas sobre elas, e eu sei que elas vão estar preparadas para vir para a principal se eu quiser, né, se eu escolher. Então,
esse trabalho conosco, eu acho que é de integração, ele é feito, assim, de uma forma, muito natural, assim, muito orgânica, principalmente por conta desse convívio diário que a gente tem aqui, que é maravilhoso, assim. Antes de passar para a pergunta da Thaís Viviane, queria fazer uma pergunta para você sobre a Duda Sampaio. Ela foi uma jogadora que ela perdeu o Mundial, né, por causa da questão da pandemia, do cancelamento e depois adiamento, e agora ela está na seleção principal e acho que ela está numa evolução, assim, uma curva muito íngreme de evolução, está indo bem no internacional, a Pia trazendo ela para a seleção. Como foi aí essa troca de informações sobre a Duda, que esteve com você por alguns anos, e como você vê aí esse crescimento dela? Ela é uma menina que a gente fica muito feliz com ver o sucesso dela. Assim, ela é uma jogadora muito boa de trabalhar, muito boa. E ela é humilde, ela é dedicada, talentosa, genial, assim, a jogadora é genial. E a gente troca com a Pia sobre ela há muito tempo, tanto que a Pia leva a Duda para uma convocação na Granja Comari, isso pós-pandemia, imediatamente pós-pandemia, e depois, claro, a Duda teve que lidar com uma lesão no joelho que era muito chata, era uma sinovite que inchava o joelho dela, ela tinha que tratar isso, demorou, custou para isso parar de incomodá-la. Então eu acho que a Duda ela foi também se preparando, amadurecendo, e a coisa aconteceu num tempo muito bom, eu acho, né? O tempo onde ela sai do Cruzeiro e vai para o Internacional para assumir uma responsabilidade num time que estava mais com um projeto mais à frente, né? E, e assim, é uma 10 que você entrega e descansa, entendeu? Você entrega a 10 para ela e descansa, porque é alguém que vai correr por todo mundo, que vai atacar e defender com a mesma pegada, a mesma intensidade, que vai encontrar soluções do jogo que nenhuma outra encontra, que é goleadora e ao mesmo tempo é assistente, consegue ser uma protagonista e consegue ser uma coadjuvante, assim, é uma pessoa uma jogadora que entra em qualquer equipe. Então, no timing, eu acho que da Duda, o timing da Duda, a, a Pia a convoca no momento certo e vê-la ganhando o espaço dela, eu acho que vai ser natural, não sei se ela vai ser titular direto, eu acho que mas ela ali, ela encanta, a Duda encanta, e a gente, não só eu, Jéssica, eu tenho certeza, toda a comissão técnica da Sub-20 que trabalhou com ela lá atrás, a gente sorri cada vez que vê essa mulher em campo, porque ela é maravilhosa mesmo. Passando então para a pergunta da Thaís, ela pergunta: Jonas, você se vê assumindo a seleção principal no futuro? Você acha que esse é um ciclo natural ou sua ideia é fazer a carreira na base? Olha, Thaís, eu não tinha planos de ir para o Nordeste e eu fui para o Nordeste diante da oportunidade que surgiu. Eu não tinha, eu não pensava em ser treinador de futebol até que apareceu uma porta lá no futebol universitário em 2008 e eu entrei e entrei nessa porta e me descobri como treinador e eu não pensava em ir para o feminino até que abriu a porta do feminino e eu me descobri como treinador do futebol feminino de base e então assim eu acho que tudo é importante a gente fazer o melhor e se entregar às oportunidades que a gente tem, e que a gente deixe algo positivo para quem fica e que a gente saia com algo, com uma bagagem melhor, ou com uma sensação de que você evoluiu, você aprendeu com a experiência que você teve. Eu acho que só vivenciando 100%, se entregando, a gente sai com essa sensação. Então é isso que eu faço. E se lá no futuro a porta vir para um clube, para uma seleção, para o que seja. Eu acho que o mais importante é que eu tenha a tranquilidade de que eu entreguei tudo o que eu tinha, o que eu estava preparado para entregar na seleção sub-20 e que eu vá para uma nova oportunidade, para essa nova porta, é, preparado assim, e tranquilo
de que eu fiz o meu melhor na onde eu passei. Então, eu não almejo, eu não vivo almejando, ou eu não trabalho pensando nesse futuro, eh, então, assim, isso não passa na minha cabeça nesse momento, não, e eu acho que isso nem seleção principal e nem outro tipo de trabalho, eu acho que enquanto eu tô aqui, eu tô pensando na próxima convocação da seleção sub-20, é isso que eu tô pensando. Para fechar, já que você tocou nesse ponto de próxima convocação, quais serão os próximos passos da seleção sub-20, né? Como tá? Você vai continuar aí o trabalho, CBF te dando esse respaldo, datas FIFA, data de convocação, né, no caso. Quando será a próxima? O novo grupo vai esperar passar esse Mundial Sub-17? Como é que vai ser? E você que perdeu, né, sua auxiliar, Jéssica de Lima, agora dirigindo a Ferroviária, imagino que uma perda dura, porque era uma dupla dinâmica ali, e aí como é que vai ser essa busca também por um auxiliar ou uma nova auxiliar? Bom, primeiro, perder a Jéssica é ter que aprender a viver de novo, né. Você Porque tudo que a gente fez, tudo que a gente conquistou, tinha um dedo muito grande da Jéssica, então a visão que ela tem, a perspectiva dela é muito única, então ela torna todo mundo melhor por ouvir a opinião dela, ela é muito sagaz, uma humanidade, assim, um humanismo que é muito ímpar, assim. E então a Jéssica é insubstituível, isso é fato. A gente vai ter que, aprender a fazer de outro jeito, porque a perspectiva dela era muito única. Mas a gente sabe que alguém com tão tão incrível como ela, naturalmente ia receber uma grande oportunidade, uma grande proposta, cedo ou tarde. Eu tinha consciência disso, só não queria, acreditar que isso viria, mas eu sabia que uma hora viria. Então, eu desejo a ela, assim, puta, o melhor. Eu sei que ela vai voar, ela vai ser uma das melhores treinadoras do mundo. A Jéssica é incrível. E bom, a gente, vai tá estudando alguns nomes em relação à seleção, à posição de auxiliar na seleção. Eh, São nomes que são da modalidade, a gente vai tentar sempre, tem alguns pontos que eu acho importantes dos profissionais, né, que vão fazer parte da seleção, de um perfil, pontos que eu considero importantes, então tem alguns critérios, assim, que eu vou tentar, seguir para a gente fazer essa escolha, mas eu acho que são coisas que eu estou indo com paciência, com calma, tem que porque é muito delicado, é uma posição de muita força, como você mesma falou, a transmissão, toda hora que filmava o banco, a Jéssica não estava sentada, ela estava ali do lado tomando decisões, interferindo na equipe, potencializando as meninas, então é uma posição muito delicada e a gente vai tomar com todo o cuidado do mundo. E em relação ao futuro da seleção sub-20, eu acho que agora o foco é na sub-17, é olhar como vai ser o desempenho dessas meninas na sub-17, como vai estar essa nova geração, como vai ser como que elas vão encarar o desafio de jogar a Copa do Mundo, como vai ser o desempenho, tático, técnico, emocional, como que elas vão desempenhar nessa Copa, olhar de perto, acompanhar cada detalhe, assistir, reassistir, para que assim que terminar essa Copa do Mundo a gente possa, entender o cenário da gama de jogadoras que a gente tem para iniciar, e a ideia, isso não é um fato concreto ainda, é que a gente faça uma convocação ainda este ano, já com um ciclo novo, para a gente arrumar a caminha aí para o ano que vem iniciar, de vez mesmo o ciclo, porém já com uma convocação a mais ganha ainda nessa temporada. Legal, legal. E você vai ter a oportunidade de ir lá, ver em loco ou vai ficar por aqui mesmo? O sub-17? Infelizmente eu não vou poder estar lá, né, eu serei papai agora nesse mês de outubro, então, não tinha essa possibilidade, já
não cogitei essa possibilidade, porque também vou estar num momento muito especial da minha vida pessoal e vou estar acompanhando, mas à distância para estar aqui pertinho da minha esposa e meu filho. Desejo aí já boa sorte, os parabéns para você e sua esposa. E, Obrigado. Jonas, prazer imenso esse bate-papo. Acho que para mim foi uma experiência riquíssima isso daqui. Tenho certeza que para todo mundo que acompanhar aí vai achar, porque acho que deu para entender um pouco mais desse processo, de como foi esse ciclo, como foi também esse Mundial da seleção, e te dou aí os parabéns por essa equipe, porque foi nítido o crescimento, foi nítido o desenvolvimento, e realmente foi um resultado histórico. E eu acho que, assim, tirando o resultado, né? Porque às vezes a gente é um país muito resultadista, tal, mas vendo ali o que é a base, né? Como você disse, questão de revelar o que essas jogadoras vão levar dessa experiência para o seu futuro, acho que ficou visível o quão especial foi e histórico esse momento. Então, agradecer a sua disponibilidade aqui por toda essa conversa. Pô, Amanda, obrigado. Eu acho que dar luz a esse trabalho do Sempre Juntas, ao Sempre Juntas, é sempre uma honra muito grande. E todas as oportunidades que eu tiver de exaltar essas pessoas que fizeram parte, toda essa comissão técnica incrível, porque não é possível fazer. Se uma pessoa estiver desconectada disso, a coisa não flui. Tem uma comissão técnica incrível e cada jogadora que fez parte desse processo e da construção do Sempre Juntas, assim, sempre que eu puder exaltá-las, eu vou fazer. E obrigado pelas portas e essa oportunidade de eu exaltá-las e contar um pouco sobre esse processo, que foi sim, foi muito bonito, independente do resultado. E que bom que veio com resultado, porque no futebol e no brasileiro é isso, e a gente precisa entender isso, e que bom que veio com um resultado histórico. Eu acho que todos que fizeram parte merecem, e, e é isso. Obrigado, Planeta Futebol Feminino, parabéns pelo trabalho de vocês também. Bom, galera, esse foi mais um PFF Entrevista, hoje com Jonas Urias, treinador da seleção sub-20 e medalhista, né, de bronze nesse Mundial da categoria. Peço a vocês que compartilhem o conteúdo, nos sigam lá nas redes sociais, só procurar por Planeta Futebol Feminino, e até a próxima. Valeu!